Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, dos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. A primeira notícia da Airbus: a frota mundial de Airbus A320 já está operando próxima da normalidade depois que uma vulnerabilidade foi descoberta. Segundo a Airbus, o problema afetou 6 mil aeronaves e foi identificado como exposição a explosões solares. A análise mostrou que radiação solar intensa pode afetar o funcionamento dos controles de voo. O problema foi detectado primeiramente em um voo da JetBlue dia 30 de outubro, que teve uma rápida perda de altitude. Eu estava assistindo um vídeo há muitos anos atrás mostrando a diferença de filosofia da Airbus para o Boeing, né? A Airbus foi mais para automação e a Boeing indo mais para simplificação. E por causa do excesso de automação do Airbus, era muito importante ter o software funcionando de maneira correta. E alguns pilotos no vídeo eles reclamavam que às vezes o avião fazia movimentos que eles não sabiam direito o que o avião estava fazendo, porque o computador estava voando os aviões. Então, era uma das críticas que se fazia no começo do Airbus, onde ainda estavam aprendendo sobre o avião, né? Sobre o A320, especialmente, do avião fazer movimentos e, e que o piloto não esperava, e no voo inaugural também houve um acidente grave por causa disso, que os pilotos comandaram alguma coisa, o software do avião fez algo diferente. Então esse é um dos problemas que teve no começo do Airbus, que ao longo do tempo tem sido resolvido e melhorado, né? O avião vai passando por modificações durante os anos. Mas só para saberem, né, essas tempestades solares também foram responsáveis pelo atraso no lançamento do foguete New Glenn da Blue Orange. New Glenn foi feito o segundo lançamento com sucesso, mas tiveram que adiar o primeiro lançamento por causa de previsão do tempo no espaço não estava boa, por causa desses solar flares. Só para vocês saberem, essas erupções solares, chamadas solar flares em inglês, são explosões repentinas na superfície do Sol, causadas por mudança no seu campo magnético. Essas explosões liberam altos níveis de radiação, podem afetar instrumentos de navegação e comunicação. Em 2006, uma erupção solar saturou uma grande parte dos satélites de GPS na Terra, né? E também depois de passar por esse susto aí, a Airbus também deu uma notícia que está tendo problemas de qualidade industrial em painéis de metal do A320, o que está causando um atraso na entrega de aeronaves. O problema não afetou aeronaves que já estão operando, mas causou uma perda de 11% no preço das ações da empresa. Algumas fontes dizem que 50 aeronaves podem ter sido afetadas. Uma coisa importante é esse controle de qualidade na fabricação de peças, e uma crítica que foi feita há um tempo atrás foi que essas empresas, a Boeing e a Airbus, eles pulverizaram tanto a fabricação de peças e componentes para outras empresas e perderam um pouco essa habilidade de controlar o que as empresas estavam fazendo. Então, essa foi uma crítica que já fizeram. Você pulveriza muito os seus fornecedores. E uma coisa interessante também é que os aviões vão passando por modificações, a tecnologia vai melhorando, e fornecedores fecham, né, a fábrica tem algum problema financeiro e você precisa arrumar um outro fornecedor. Então, é muito comum, às vezes, uma peça ela não funciona em toda a frota de aeronave. Isso acontecia muito na British Airways com o 747-400. Ela tinha 54 aeronaves que foram fabricadas num período aí de 18 anos. Então, muitas peças que foram usadas nos primeiros 10 aviões foram modificadas. Depois, mais tarde, os aviões mais modernos foram usando componentes diferentes. Então, não adianta ter uma peça para o 747-400. Dependendo de quando a aeronave foi fabricada, era uma peça diferente. Então, também causa um excesso, né, de peças que as empresas têm que ter. Então aconteceu também o 767, me falaram também acontecia muito isso.
Mas só para ter uma ideia, né, o A320 começou a voar em 1988. Então imagina quantas tecnologias novas foram incorporadas, quantos upgrades de software foram feitos, né? Já foram 12.321 aeronaves fabricadas até 2025. Agora, uma muito importante aí do Brasil, né? Foi realizado em novembro o primeiro encontro nacional sobre ameaças com drones, promovido pela Polícia Federal. Vários representantes e órgãos de segurança pública debateram o crescente uso de drones em atividades ilícitas. A reunião compartilhou experiências e estratégias para a proteção fronteiriça e aeroportuária. A proposta é fomentar avanços tecnológicos e operacionais e a elaboração de um plano nacional contra o uso irregular de drones. E só para ter uma ideia, na conferência de clima que teve em Belém, foram detectados 2.000 drones irregulares. De 31 de outubro a 15 de novembro, foram 2.270 drones ilegais. Foram impedidos 184 tentativas de voo proibido. Estima-se que mais de 1 milhão de drones operam ilegalmente no Brasil, sem registro na ANAC ou homologação na Anatel. Segundo os dados, apenas 200 mil drones estão devidamente autorizados. Aeronaves acima de 250 gramas precisam ser registradas, e só para ter uma ideia, a certificação para operar drones básicos é obtida de forma imediata por meio do cadastro no Sistema de Aeronaves Não Tripuladas e tem validade de 24 meses. A operação deve seguir as regras do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial. É o RBAC número 94. Então, se você tem o seu drone, leia o RBAC número 94 no site da ANAC, tem todas as informações que você precisa. E só para ter uma ideia, recentemente drones interromperam operações em vários aeroportos importantes da Europa, aeroportos como Copenhagen, Bruxelas, e conforme dados do controle de espaço aéreo DCEA e do Brasil, até junho de 2025 foram 29 casos de invasão de drones no Brasil, 27 em São Paulo. Em 2024 foram 44 casos. Então esse é um problema sério, a gente reclamava de balões. Então imagina os drones hoje, né? Imagina um drone aí de 1 metro por 1 metro, entra no motor de um avião, você perde o motor, pode causar um acidente grave, sem contar áreas restritas aqui nos Estados Unidos, perto de base militar. Se você voa um drone perto de base militar, você vai ter problema sério. Houve um caso de um menino voando drone perto de um helicóptero da polícia também, teve problema. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu lembro um caso no Brasil, o pessoal usando drone para levar celular, entrar coisa dentro de presídios, né? Imagina a imaginação das pessoas, o que eles podem fazer de coisas ilegais usando esses drones. Então, infelizmente, tecnologia é isso. Você usa para o bem, mas sempre tem pessoas que podem usar para o mal. Então, muito importante esse alerta aí que a Polícia Federal está fazendo para eliminar esse problema, especialmente perto de aeroportos. Mas falando em aeroportos, agora o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou 4,64 bilhões de reais para ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos administrados pela concessionária AENA, incluindo o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esse é um dos maiores financiamentos já direcionados ao setor aeroportuário no Brasil. Congonhas receberá 3,3 bilhões de reais para a ampliação do terminal de passageiros, instalação de 7 novas pontes de embarque, reformulação do embarque remoto e expansão de áreas comerciais. E outros aeroportos que receberão melhorias com esse dinheiro serão Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros. Mas uma coisa interessante é o tipo de financiamento. Esse tipo de financiamento chama Non-Recourse Finance. O pagamento do financiamento será feito com os rendimentos do projeto.
o pagamento depende do projeto dar certo. Existe um prazo também mais longo para se pagar, eles esperam que esse investimento comece a dar resultados e é assim que você consegue pagar esse financiamento com o dinheiro que você vai ganhar do investimento. E houve um grande encontro aqui de aeroportos, aqui em Atlanta, vieram pessoas do Brasil. E um dos temas que eles debateram foi esse, né? Todo mundo quer um aeroporto melhor, mas quem paga a conta? Da onde vem o dinheiro? Então, maneiras que os aeroportos estão achando para financiar as obras que todo mundo quer. Então, é muito importante esse passo aí do BNDES e vamos ver se chegue para outros aeroportos também, para outras concessionárias. Agora, uma da Embraer interessante, né? Que é de um avião que nós não falamos muito, o Ipanema. A Embraer entregou o avião agrícola Ipanema de número 1700. O avião será usado em uma fazenda em Imperatriz, no Maranhão. Só nos últimos 3 anos foram 180 unidades entregues. A aeronave é movida a etanol e cobre uma área de 200 hectares por hora. O Ipanema tem 60% do mercado em sua faixa. Agora um pouco do histórico sobre o avião, né? O Ipanema fez o primeiro voo em 1970. Ele pode ser usado para espalhar fertilizantes, pesticidas, espalhar sementes, combater incêndios e até criar chuva artificial. Um avião bem versátil. E uma coisa interessante do nome, né? O avião foi testado na fazenda Ipanema, em Sorocaba, por isso que ganhou esse nome Ipanema. E então muito importante, né? A agricultura no Brasil é muito importante. Então ter um avião desse tipo fabricado no Brasil é uma coisa muito importante. Mas eu estava lembrando uma história quando eu estava lendo isso que um amigo meu contou. Ele era mecânico da FAB e ele estava no Campo de Marte, se eu não me engano. E naquela época ele falou que a Mesbla ou a Sears, eles vendiam um avião. Eu não sabia dessa informação aí. A pessoa aí no chat pode colocar aí alguma informação nos comentários aí. E ele falou que ele estava lá e chegou um senhor japonês com uma calça jeans meio suja, uma bota meio surrada lá e falou para os vendedores que ele veio comprar um avião, e os vendedores não levaram ele muito a sério, não. Começaram, veio comprar avião, né? Ah, tá bom. E o cara falou algumas coisas, não levaram muito a sério. Daí falou, eu já trouxe o cheque aqui para dar entrada. Ah, cheque. Daí ele tirou o cheque mesmo, entregou assim, então o vendedor pegou, era um valor alto. Falou, dá licença, eu tenho que ligar para o banco. Ah, tudo bem. Ele ligou no banco e o gerente do banco falou, não, não, é um senhor assim e tal. Falei, não, é ele mesmo, ele está de calça jeans. Ele está na fazenda, ele é agricultor, ele sai, pega o avião e vem para cá, né? E realmente, não levaram ele muito sério, né? Mas você pensa que o agricultor vai comprar um avião, vai por roupa bonita para ir lá comprar. Não, ele sai do campo e vai lá comprar o avião, né? Então, uma história engraçada que esse meu amigo contou, que eu achei muito legal, né? Mas estou querendo saber qual era essa loja, se era Sears ou a mesma que vendia aviões. Então, muito interessante aí. Mas um avião muito importante, às vezes que não é muito bem mencionado, mas é o Ipanema, um avião agrícola de sucesso da Embraer. E agora só a próxima sobre o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Um dos feriados mais importantes aqui nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graça, também chamado de Thanksgiving, né? O feriado de Ação de Graça nos Estados Unidos teve um recorde de passageiros registrados passando pela segurança dos aeroportos, com 3,1 milhões de passageiros. Apesar desse recorde, esse número poderia ter sido maior, mas mais de 1.000 voos foram cancelados por causa do mau tempo. Mais de 3.300 voos foram afetados pelas tempestades de nevasca que chegou bem na época do feriado. Só para ter uma ideia, no Brasil pode chegar a 8 milhões de passageiros ao mês. Aqui em um dia foram 3,1 milhão de passageiros em um dia. Então esse é o problema aqui dos Estados Unidos, né? Nevasca, furacão, temporais de verão. Eu lembro uma vez o David Neilman disse que quando ele mudou para o Brasil para começar a Azul, ele falou: pelo menos lá não tem nevasca. Um dos problemas que ele teve aqui foi num temporal em Nova York, ele segurou os aviões na pista e virou gelo e os aviões não podiam decolar. As pessoas ficaram 4, 5 horas dentro do avião. Isso
pegou muito mal para ele, e daí inventaram até essa regra, né? Que você não pode deixar passageiros dentro dos aviões, acho que mais de 3 ou 4 horas, né? Mas foi por causa desse incidente aí que teve. Mas uma vez estavam falando aí no Brasil, né, um CEO, olha, tivemos que alternar 3 voos de Santos Dumont para Congonhas, e eu fiquei pensando, poxa, 3 voos aqui nos Estados Unidos, tudo é gigantesco, né? Os atrasos, tudo gigantesco. E aqui no aeroporto de Atlanta aconteceu um incidente porque teve um problema elétrico bem nas esteiras de bagagens do lado que tem as empresas low cost. E eu estava falando com o gerente da Frontier, falou: Nossa, a gente tinha funcionário a mais, estava tudo bem para fazer um bom atendimento e dá um problema elétrico para as esteiras de bagagem, tanto para despachar a mala como para receber as malas. Eles estavam com funcionários com carrinho, levando mala em elevador, então eu falei para ele, puxa, bem num feriado importante foi acontecer isso, né? Mas, e eu estava no aeroporto lá, estava o pessoal da NBC, de umas estações de televisão, dele falou, e aí, alguma recomendação para os passageiros aí? Eu falei, olha, é o que eu falo para as pessoas, tem um plano de contingência, tente antecipar qualquer problema e sempre tem uma redundância, né? Sempre se previna, porque não é uma aviação não é uma ciência exata, depende de tempo, depende de atrasos, muitas vezes. E, e eu lembro que no inverno tinha os voos para o sul do Brasil, os voos da Varig, eu trabalhava na Varig, e uma vez um passageiro ficou bravo, tinha nevoeiro em Porto Alegre, o avião não podia sair de São Paulo. E dele falou: Eu vou ter que resolver um caso de 500 mil reais e tô atrasado. Daí eu falei: Pô, meu senhor, se eu tivesse 500 mil reais para ganhar num caso, eu ia no dia anterior. O senhor não conhece Porto Alegre? Ele falou: Ah, é pior que eu conheço mesmo. Daí ele reconheceu que foi falha dele, né? Sabendo que Porto Alegre costumava ter problema de nevoeiro, ele deixou para ir em cima da hora, né? Daí ele reconheceu. Então, esse foi o feriado aí de Thanksgiving, bem movimentado aqui nos Estados Unidos. Agora, uma interessante, né? A notícia em si não é lá muito impressionante, mas é a história que eu vou contar depois que é legal. A empresa aérea Sunrise do Haiti anunciou que vai começar a operar voos para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa opera voos para Miami a partir de Port-au-Prince. Só para ter uma ideia, a Sunrise foi fundada em 2010 como uma empresa regional, empresa do Haiti, opera uma frota de 10 aeronaves para 10 destinos, incluindo Santo Domingo e Havana. Ela opera 5 Embraer Brasília, um Embraer E145, 3 BA Jetstream 32 e 19 lugares e um Cessna Caravan, né? Mas qual a história que eu queria contar? É que em 2018 eu dou cursos para IATA, cursos de aviação. Eu tinha chego de um curso e a encarregada me ligou para falar de um assunto. Daí ela falou no final da conversa, falou assim: Ah, eu preciso desligar porque eu preciso achar alguém para dar um curso no Haiti, porque ninguém quer ir, só porque no Haiti é 2 semanas antes do Natal. E eu falei para ela: Ah, eu vou, eu tô livre, eu posso ir. Ela falou: Nossa, você iria para o Haiti? Não tem problema para você? Eu falei: Não, iria com o maior prazer. Ela falou: Só porque é país pobre, nenhum instrutor quer ir para esses países, né? Eu falei: Claro, eu vou com o maior prazer, claro. E eu falei para ela: Eu falo francês, tá? Ela falou: Ah, que bom, tal, né? Daí me preparei, eu tinha pouco tempo para me preparar, preparei o curso, tudo. E fui para o Haiti, e era justamente nessa empresa aérea, Sunrise do Haiti. Daí eu cheguei lá, já fiquei um pouco mal impressionado com o aeroporto, né? A saída do aeroporto parecia aquelas porteiras de fazenda, de tubo, tubo de metal, assim, né? Então fiquei meio assim. Mas o interessante é que eu achei que eu acabei sendo a pessoa certa para dar esse curso, e esse curso acabou virando uma consultoria. E a empresa estava com vários problemas na época, tudo. O meu curso ali tinha 2 vice-presidentes da empresa, o CEO da empresa chegou a assistir aula um dia e acabei ajudando a empresa, dando vários conselhos. E eles ficaram tão gratos que eles pediram se eu pudesse ficar mais um dia, que ia ter a festa de Natal da empresa, e eles queriam que eu fosse. Eu nem sabia, mas cheguei lá, acabei sendo homenageado, né? Eu fiquei até emocionado. Me deram um cartão muito bonito
pessoal lá da Haiti, né? Então eu achei muito importante essa oportunidade que eu já tive na vida aí, né? Não vou dizer que eu salvei uma companhia aérea, mas as minhas recomendações, a minha ajuda ajudou muito aquele pessoal. Eles estavam muito desanimados quando eu cheguei lá, aqueles problemas natural, né? De corrupção, de ter problema de lidar com autoridades aeroportuárias. Eu falei para eles, na época eles operavam 737 com tripulação peruana. E eu falei para eles: olha, pessoal, traz as pessoas do aeroporto para visitar o avião. Pega um dia aí que o avião tá parado aí e traz. Todo mundo gosta de visitar o avião. E realmente deu certo. Eles começaram a ganhar amizade muita gente do aeroporto, só levando para visitar o avião, né? E outros conselhos que eu dei para eles, tudo, e foi muito bom. Então eu fico muito feliz de ver, né, a empresa operando bem, tá aí voando aí para os Estados Unidos. Então, essa é a minha história de Natal, né? De ter ido para o Haiti ajudar lá, enquanto ninguém queria, né? O pessoal não queria ir para o Haiti. Mas foi muito bom, me sinto muito bem aí. Então, por isso que é o bonito dessa história para mim, de ver a empresa operando para os Estados Unidos, o que na época também eles não conseguiam, por várias dificuldades de operar para os Estados Unidos, conseguiram superar essa dificuldade, estão operando aí. Então, essa é a minha história aí, de como ajudei a salvar uma empresa aérea aí. Mas tá bom, essas são as notícias da semana. Peço que você coloque seus comentários, recomende o canal para os outros amigos. Se você ainda não é um assinante, por favor, assine o canal. Muito obrigado.